Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fora da Cápsula, um podcast que assinala os 50 anos da Associação Nacional das Farmácias. Eu sou o Renato Duarte, sempre aqui nestas conversas ao longo dos próximos meses, sempre também com a Emma Paulino, presidente da ANF. Olá, Emma. Olá. Mais uma vez. E o Luís Costa é o nosso convidado de hoje, diretor do Departamento de Oncologia do Hospital de Santa Maria. Luís, vamos fazer aqui um acordo, vamos tentar que esta conversa seja o mais esperançosa, pelo menos, possível. Eu não sei se isso é uma possibilidade ou não, porque de facto os números a que eu tive acesso são muito pesados. Eu não consigo ver sem esperança, de modo que... Tem de ser, não é? Porque de facto, quando falamos de cancro, que é o tema sobre o qual vamos falar aqui ao longo destes próximos minutos, a OMS diz que é a principal causa de morte em todo o mundo. 60 mil novos casos por ano. E depois, para além destes grandes números a que temos acesso... 60 mil em Portugal. 60 mil em Portugal, exatamente. Para além destes grandes números a que temos acesso, eu acho que é comum à nossa experiência, de todos nós que aqui estamos nesta sala, há sempre um caso. E cada vez pessoas mais jovens e situações às vezes muito, muito complicadas e muito dramáticas. Como é que nós olhamos para isto e conseguimos ter a tal esperança, Luís, de que fala? Então vou partilhar consigo uma coisa que a cada vez dou mais valor a estar com futuros colegas meus, alunos, que provavelmente vão ser meus médicos, não é? Há que ensiná-los bem. Sim. E portanto, de uma primeira aula que estava a ter com eles este ano, decidi colocar uma frase que li no primeiro tratado de Oncologia em 1989. Há alguns anos. Sim, já há bastante. E o tratado dizia assim, eu vou fazer em inglês, mas em português é: o cancro é a doença crónica mais curável. Está exagerado dizer isto. Era um tratado reconhecido, que é do De Vita, do Rosenberg. E depois nós pus-me a pensar: bom, de facto a hipertensão arterial não se cura, a diabetes não se cura, a artrite reumatoide não se cura, e todos nós depois com a idade vamos vivendo esses problemas em casa. Eu tomo comprimidos para a hipertensão arterial. Sim. Tenho pessoas lá em casa com artrite reumatoide. Vamos aprendendo a conviver com essas doenças, não é? E são doenças que não se curam, mas que se controlam com tratamentos. O cancro tem esta particularidade, que é uma doença crónica, leva anos até que apareça. Depois a sua evolução clínica pode ser muito longa ou muito curta, mas é uma doença que ou nós ganhamos ou o cancro ganha. E portanto é curável. Tem de ser curada, não é? Não é uma doença com a qual consigamos conviver durante... Algumas vezes consegue-se viver muito tempo com o cancro, mas a maior parte das vezes, quer dizer, nós para sermos bem-sucedidos temos que eliminar o cancro. Qual é a esperança? É que é uma doença curável. E há duas coisas fundamentais para ser curável, que é o tempo. Essa é a primeira. E depois é a estratégia. O tempo significa que nós conseguimos apanhar a tempo e horas. O diagnóstico é aqui fundamental. É o tempo a que se leva a fazer o diagnóstico. Portanto, daí que os programas de rastreio, quando existem, têm que ser muito implementados, muito bem implementados, e animar as pessoas a participar neles. Porque isso podemos ganhar muitas vidas com isto. Não é possível ganhar contra um cancro que esteja muito volumoso, muito espalhado. É muito difícil conseguir isso. Eu estive aqui a ler que no caso, por exemplo, do cancro coloretal, todos os anos são diagnosticados 10 mil novos casos. E se for diagnosticado, é um daqueles em que é particularmente crítico. Quanto mais precocemente ele for tratado, maior é o sucesso. Pode ir desde o sucesso de cura de 90% a mesmo ainda localizado, mas baixamos para 50% de sucesso de cura. E depois, se tiver, por exemplo, é metastizado, espalhado, é muito mais difícil. Mesmo assim, em alguns casos ainda é possível, mas é muito mais difícil. Portanto, o tempo aqui é fundamental. O que é que se está a tornar um bocadinho difícil de compreender é que há cada vez mais casos e em pessoas mais novas. Isto é um grande desafio, porque as pessoas mais novas não estão no radar dos rastreios. Sim. Agora, como vamos dizer, você rastreia todas as pessoas com 30 anos de idade? É razoável, por exemplo, já agora faço-lhe esta pergunta, porque de facto quando nós ouvimos falar destas coisas ficamos um bocadinho em pânico e a nossa tendência é: agora vou rastrear, vou fazer todos os exames possíveis e imaginários, pessoas com 30, com 40, para alguns tipos de cancro ainda é cedo também. O que é razoável pedir às pessoas que façam? Não, o que é razoável é que a sociedade faça a segunda palavra que eu disse, que é estratégia. Nós temos que descobrir, com a ciência que temos, qual é a estratégia que nós fazemos com os políticos dedicados a fazer estratégia, não é? Esta coisa é muito mal de andarmos com a política light. Claro.
Tem um problema, é que os problemas não se resolvem. Sim, os ciclos políticos muito curtos também. Não dá. Isto não é para ciclos políticos. Isto são estratégias de fundo. Sim, sim. Estratégias de fundo têm que ver de acordo. A saúde tem que ser uma estratégia de fundo. Então, o que nós precisamos é de saber, com a ciência que temos, saber assim, quais são os grupos que nós temos que baixar o rastreio. O que é que nós temos que fazer de investimento? Por exemplo, as últimas calls que houve da Comissão Europeia para a investigação em cancro foi tudo para diagnóstico precoce. Porque sabe que é aqui que vai ter que apostar, com novas metodologias e com aquilo que está a surgir na área da inteligência artificial, na área da proteómica. A genómica deu algum espaço, mas não chega. Vamos precisar talvez da proteómica. Mas a inteligência artificial, por exemplo, pode ser aqui um aliado importante pode. na detecção precoce destes. Pode. Mas quer dizer, a inteligência artificial utiliza os conhecimentos já existentes, descobrindo novos algoritmos, não é? Mas vai ser preciso na mesma pessoas que pensem fora da caixa. Claro. Porque a inteligência artificial utiliza aquilo que já é o conhecimento existente. Eu estou a falar há muito tempo. Não tem problema. Quando falamos aqui do rastreio, eu passo para si, Emma, porque de facto as farmácias, nós falamos sempre da capilaridade, são as 2.900 farmácias que existem em todo o país, que têm uma relação muito próxima com as pessoas e que podem sim, é uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo, ter aqui um papel essencial quando falamos destas detecções precoces deste tipo de doenças. Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, na sensibilização da população, porque existem rastreios que são rastreios que estão incluídos inclusivamente num plano nacional e que são recomendados e que estão disponíveis para as pessoas a partir de determinada idade, e é sobre eventualmente a revisão também desses limites de idade que também temos estado a falar nos últimos tempos, mas a farmácia tem muitas vezes contacto precisamente com estas pessoas que são elegíveis para estes rastreios e que muitas vezes ainda não se encontram sensibilizadas para os realizar. Para a importância dos fazerem. Exatamente. Portanto, por um lado, a questão da sensibilização para a importância da participação. Por outro lado, aquilo que nós já temos visto é que, em alguns países, as próprias farmácias, e porque existem tecnologias que, entretanto, vão evoluindo e podemos ter, por exemplo, determinados testes rápidos que nós possamos, efetivamente, até disponibilizar através das farmácias comunitárias e que permitem fazer um primeiro rastreio, digamos assim. Primário, digamos. Exatamente. Para uma população que depois terá de ser reencaminhada para o médico para poder fazer, para poder aprofundar. Consegue dar-nos algum exemplo prático? Sim, por exemplo, nós neste momento estamos envolvidos numa experiência a nível regional, especificamente nos Açores, em que estamos a colaborar e é um consórcio envolve muitas entidades, em que estamos a colaborar num rastreio oportunístico para Helicobacter pylori, que está aqui associado ao cancro gástrico. Na terceira, não é? E em que porque nós sabemos que, particularmente nos Açores e em particular nesta ilha, existe uma incidência maior deste tipo de cancro. E é um rastreio oportunístico. E o que é que isto quer dizer? No fundo, estamos a aproveitar a oportunidade que nos é dada das pessoas entrarem pelas farmácias comunitárias para outros efeitos, para as podermos convidar a participar neste rastreio em particular, proporcionando-lhes acesso a este teste, que depois é reencaminhado para a avaliação para as entidades. E as pessoas normalmente são receptivas a esse tipo de abordagem. Inclusivamente, este é um programa que está a ser financiado e foi possível obter mais financiamento para envolver uma segunda vaga de pessoas, porque efetivamente o primeiro conjunto de testes que foi disponibilizado foi rapidamente absorvido pela população, que efetivamente estava muito receptiva a utilizar. E muitas das vezes, e dou aqui o exemplo, por exemplo, do rastreio a cancro coloretal, muitas das vezes as pessoas associam técnicas de rastreio mais invasivas. Sim, eu ia querer falar sobre isso aqui com o doutor. Exatamente. E na verdade é possível fazer um primeiro rastreio muito menos invasivo, e é aquele que é preconizado que seja feito à população elegível a partir de uma determinada idade, que recolhe uma amostra das fezes da pessoa e que se faz um primeiro rastreio para perceber se existe sangue oculto nessas fezes. E nós temos várias farmácias também, várias redes de farmácias a nível de outros países que, por exemplo, também já fazem a disponibilização destes kits nas farmácias e que inclusivamente também fazem esta recolha. Portanto, as pessoas podem participar efetivamente nestes rastreios e devem participar precisamente para promover um diagnóstico o mais precoce possível, porque, como foi aqui apontado, aqui o tempo é absolutamente determinante. Luís, continua de facto a haver muita gente, uma faixa da população importante, que tem medo destes exames e que não faz por isso, que não vai ao médico por isso. Eu ia pegar as palavras da doutora Emma relativamente a esta questão. Acho que esta ideia da pesquisa de sangue oculto nas fezes é uma excelente ideia.
O rastreio para cancro coloretal é dos que têm mais baixa adesão em Portugal. Tem muito boa adesão do cancro colo do útero, tem uma razoável adesão do cancro da mama, muito baixa do cancro coloretal. Porquê? Pode ser porque há mais homens. Sim. Porque os homens são menos complicados. Os médicos são muito mais complicados nessas coisas. Mas o que acontece, acho que há um estudo feito pelo professor Luna, o Dr. Johnny, no Porto, em que ele exatamente pesquisou porque que as pessoas aderem menos. Aderem menos têm medo dos exames invasivos da colonoscopia. O rastreio que está preconizado em Portugal é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Com isto consegue-se reduzir em 18% a mortalidade por cancro coloretal. 18% é muito. Sim. Nós temos que saber que em Portugal morrem entre 3.700 a 4.000 pessoas por ano. Isso já se poupa muitas vidas. Depois, é verdade que podia ser feito rastreio com métodos invasivos. Isto reduz para aí em 30%. Mas não há disponibilidade em Portugal para poder fazer um rastreio destes para toda a população. Não há. Portanto, vamos utilizar aquilo que é possível ser feito, que é preciso ser oculto nas fezes. Precisa ser perfeitamente ser feito na farmácia. Agora, eu volto a repetir a palavra estratégia. A estratégia significa saber, ok, se nós temos uma população-alvo, não temos médicos de famílias para todos. Os hospitais não chegam para tudo. Os hospitais têm que chegar para tratar as pessoas que estão com problemas. Ou seja, a farmácia ocupa aqui, pode ter aqui um pode papel. ocupar. Eu acho que não se trata de ocupar, é de ajudar, é de rede, é de rede. Isto sem preconceitos, que temos que dizer assim, ok, há uma população a servir, como é que nós vamos servir esta população utilizando os meios que estão disponíveis? Públicos, privados, misto, o que quer que seja, mas que se pode. Porque o importante aqui é salvar vidas e é estar a cuidar de educação médica, formação. Sei lá, por exemplo, como sabe, o rastreio do cancro da mama agora baixou para os 45 anos de idade. Certamente que há pessoas que vão, se calhar, à farmácia. Eu, quando vou à farmácia levantar medicamentos, se ter uma senha, estão outras pessoas à minha frente, vejo que as pessoas conversam. Não é para conversar. Não? Conversam sobre a sua saúde, etc. Eu não converso, já estou farto de falar sobre saúde, mas enfim. Eu quero aviar aquilo que tenho que aviar e vir embora. Mas agora temos aqui pelo menos mais 15 minutos. Percebo que as pessoas conversam, é normal que queiram conversar sobre saúde. É normal. E é uma oportunidade ótima para poder dizer assim, olha, se a senhora diz assim, olha, quando é que olha, fui com a minha mãe que foi fazer, sei lá, a mamografia de rastreio, etc, para a Liga Portuguesa contra o Cancro. É uma oportunidade para dizer assim, olha, já sabe que agora é a partir dos 45 anos de idade. É aquela pessoa põe. Está a ver? São coisas destas. Nestes preconceitos, não é? Porque estamos aqui a falar de questões que são muito culturais, não é? E portanto a cultura ocupa aqui um papel essencial. E eu, quando pensamos neste cancro do colo retal e nestes preconceitos que existem relativamente ao método invasivo e na dificuldade que é levar um homem a fazer um exame destes, talvez a farmácia aqui também nessa conversa, ou falando até com a mulher que depois vai falar disso em casa, nestes aspectos culturais e da vida de todos os dias das pessoas, nós podemos fazer muita diferença e é por isso que as farmácias também podem ter aqui um papel tão central. É uma coisa que eu aprendi, eu vou partilhar convosco uma coisa que aprendi com um projeto que nós nos envolvemos no ano passado. Não tem a ver com a Associação de Farmácia, podia ter a ver com a farmácia. Nós fazemos muito trabalho com doentes com cancro. Fazemos investigação, temos 80 ensaios clínicos com produtos novos a testar, tudo. E tudo isso é importante. Mas houve uma vez que nos pediram para nós participarmos num projeto juntamente com a Espanha, com a Estónia, com a Suécia, acho que era este país, sobre um teste que era para determinar o risco poligénico para cancro da mama. Não é uma coisa que são os BRCAs, o risco monogénico, o risco poligénico, cancro da mama. O projeto chamava-se Bright. Be Right. Sim. Porquê? Porque então, eu tive a minha mãe morreu com cancro da mama. A minha mãe não tinha tal mutação BRCA. Mas eu tenho um risco aumentado para cancro da mama. O que é que eu devo fazer para saber? Devo começar a fazer mamografias com que idade? E este teste permite dizer se a pessoa tem 39 anos de idade e diz assim, não, tem 39, mas o senhor deve começar a fazer como se tivesse 50. Sim. Não. E nós tínhamos que recrutar 800 mulheres. Abrimos aquilo pelo site, pelo hospital, como era para mulheres saudáveis sem cancro, para fazer um teste, para saber quando é que queriam começar a fazer mamografias. A adesão foi fantástica. Tivemos que interromper o recrutamento. Eu aprendi que as pessoas estão muito mais afim de qualquer coisa que permita prevenir. Sim. Obviamente as pessoas têm medo de estar doentes e portanto têm medo de entrar no ambiente hospitalar para fazer o que é que seja invasivo. Só por isso é o sinónimo de... Portanto, é muito importante desconstruir isto e dizer que nós precisamos de atuar mais cedo. Obviamente que há aquelas pessoas que infelizmente têm o diagnóstico
e que não foi possível fazer isto mais cedo. Temos que dar tudo por tudo na sociedade para que elas sejam bem tratadas, claro. e mover recursos e estratégia, volto a repetir, para que nós possamos diagnosticar o mais cedo possível, até para deixar as pessoas mais descansadas. Sim, e a farmácia tem que fazer parte desta estratégia. Mas já falou aí desse exemplo da terceira, mas existem outros rastreios que são feitos a nível nacional para outras doenças. Estou a lembrar-me do HIV, por exemplo, ou outras. De que forma então é que a farmácia pode ser ainda mais integrada nesta tal estratégia para que esta detecção seja sempre cada vez mais precoce em vários tipos de cancro? Bem, nós, a nível da vacinação, existe uma palavra que é muito utilizada, que é a oportunidade. Na realidade, em termos do diagnóstico precoce, é exatamente a mesma coisa. Nós devemos aproveitar todas as oportunidades para sensibilizar e para, quando estamos a falar com pessoas elegíveis, particularmente para fazer rastreios perante as nossas guidelines nacionais, convidá-las a fazer esses rastreios. E a experiência que nós também tivemos a nível da testagem HIV e contra as hepatites, e aqui dizer que, por exemplo, a hepatite C é um importante fator de risco para desenvolvimento de cancro, por exemplo, do fígado. Portanto, temos aqui também, quando fazemos esta bateria de testes, que normalmente é feita ao mesmo tempo, também estamos aqui, no fundo, a fazer um rastreio que pode estar relacionado com doença oncológica. Mas dizer que nós tivemos aqui uma experiência particular, por exemplo, no município de Cascais, em que, em complementaridade com o Hospital de Cascais e com as organizações não governamentais, estivemos a fazer, no fundo, rastreios à população do município. E aquilo que foi muito interessante perceber foi que a população abrangida pelas farmácias, pelo hospital e pelas ONGs era diferente em termos das suas características. Chegavam a pessoas diferentes. Exatamente. Portanto, nós temos de falar sempre em complementaridade. As pessoas que foram ao hospital, normalmente utentes do Serviço Nacional de Saúde, pessoas com nacionalidade portuguesa, normalmente pessoas com mais idade, as pessoas que foram, por exemplo, às ONG, as pessoas que se identificam mais com as causas ou com as matérias que são, no fundo, discutidas e defendidas por essas ONG. Nas farmácias, quem é que tivemos mais? Tivemos uma demografia mais jovem e uma demografia maioritariamente imigrantes, pessoas que não estavam inscritas no Serviço Nacional de Saúde, e em particular pessoas que também não se identificavam com as causas defendidas pelas ONGs. Ou seja, o que é que nós aprendemos desta experiência? Que a complementaridade é fundamental, e se nós aproveitarmos estes pontos de contacto para, de forma em rede, podermos efetivamente sensibilizar e envolver, quando é possível envolver diretamente nos rastreios, melhor do ponto de vista daquilo que se pretende, que é promover um diagnóstico o mais precocemente possível. Quando falamos aqui da prevenção, falamos também muito do estilo de vida, não é? E a farmácia também pode ter aqui um papel importante na prestação em dar a informação correta às pessoas. Que estilo de vida é que as pessoas, que mudanças é que podem adotar nas suas vidas para prevenir? Direcionar as pessoas para fontes de informação fidedignas, porque muitas das vezes nós somos no fundo confrontados com, por exemplo, sites ou mesmo influenciadores nas redes sociais que nos apresentam soluções naturais e muitas vezes complementares, mas que não têm, por exemplo, base científica reconhecida. E isso também representa depois um risco, porque pode atrasar os tratamentos que são necessários para as pessoas. Obrigado. E, portanto, é muito necessário nós efetivamente direcionarmos as pessoas para fontes de informação fidedignas e ensiná-las a encontrar essas fontes de informação fidedignas, porque realmente a quantidade de informação que existe na internet, e hoje já à beira dos nossos dedos, realmente é imensa, mas muita dela não tem efetivamente aqui credibilidade e só para concluirmos esta questão da integração das farmácias na estratégia, qual é a sua sensibilidade, Emma, que de facto essa relação poderia ser aprofundada entre as farmácias e os outros prestadores de cuidados de saúde e o envolvimento na estratégia podia ser maior, ou de facto estamos no bom caminho e estamos a fazer as coisas bem desse ponto de vista, a aproveitar bem estas 2.900 farmácias que existem no país? Eu penso que ainda não estamos a aproveitar, porque neste momento não há uma integração, as farmácias não integram a rede de rastreios a nível nacional. Eu penso que esta experiência nos Açores claramente vem-nos demonstrar que proporcionar esta sensibilização e este recrutamento através das farmácias é positivo e de facto tem um acolhimento bastante grande por parte da população, e aqui pensamos que a nível de outros rastreios, nomeadamente coloretal, podíamos também ter aqui
aqui uma participação importante e temos manifestado a nossa disponibilidade para fazer parte desta rede, mais uma vez de forma complementar à semelhança daquilo que fazemos com as vacinas, em que é dada no fundo a oportunidade ao cidadão de escolher ir ao centro de saúde ou ir à farmácia comunitária. Luís, esta relação entre o farmacêutico e o médico pode ser de facto claro, mais próxima. toda a medicina, estou a falar isto não é só de coração, é mesmo de dedicação. Toda a medicina tem que ser mais centrada de facto no utente, não é nos prestadores da medicina. E portanto como é que nós temos que fazer as coisas para que as coisas funcionem e resultem. Vamos buscar o exemplo. Quando foi do Covid, as farmácias não tiveram um papel importante. Claro, disse claro. Eu não estava cá. Sim. Claro, quer dizer, as pessoas queixam-se que nós temos outro tipo de epidemias. O Covid assustava muitas pessoas porque eu também posso apanhar. As pessoas queixam-se que vivemos num mundo onde muitas outras doenças não são contagiosas, mas nós também estamos no radar da doença. E, portanto, nós temos que ter uma estratégia que terá que ser semelhante, que é utilizar os recursos que nós temos para fazer melhor. E se isso significa, e pode significar, e acho que significa a participação das farmácias, por exemplo, nos rastreios, naqueles em que é possível participar, ótimo. Mas tem que estar tudo previsto. Oficializado. A pessoa tem que ter no seu cartão de cidadão, onde quer que seja, a informação de que fui àquela farmácia, fiz o teste, está validado. Portanto, o meu médico de família sabe que fiz. Esta informação chegou até ele, percebe? Quer dizer, como acontece nas vacinas, lá está. Exatamente. Nós precisamos disto. Nós precisamos de ter. Aquilo que nós temos de recursos não chega para toda a gente. Não chega para toda a gente porque... por vários motivos, também não é motivo bastante sério. Portanto, temos que utilizar aqueles recursos que nós temos e acho que as farmácias têm um trabalho. Acho que têm um trabalho muito importante nesta parte do rastreio, acho que pode ter, como eu já disse. Da informação também, muito importante. Da informação, da educação, acho que sim. Cultural. E da colaboração. Aquela parte que estava a dizer da parte das medicinas alternativas. Essa é uma parte muito crítica. Posso-te fazer uma pergunta assim? Sim, claro. Pronto. Se ele perguntasse quem é que acha que as pessoas, um grupo de pessoas que vão, por exemplo, têm cancro e que têm uma doença que até é potencialmente curável, ele vai dizer, qual é o grupo de pessoas que mais utilizam medicina alternativa? Quem é que você diria? As pessoas mais velhas. Ao contrário. Mentira, são os mais jovens. Ao contrário. Sim. As mais novas, com cursos superiores. Porquê é que acha que isso acontece? Ora bem, eu também ando a pensar nisso. Então, as pessoas querem ajudar. Você diz assim, eu tenho um problema grave, eu posso morrer disto, sou jovem, eu quero ajudar. E há aqui um problema grave que eu já disse, já avisei muita gente, é uma questão da confiança, da relação equipa profissional de saúde, que aqui não é só o médico, e o utente. As pessoas têm que entender que está a ser feito aquilo que melhor se sabe para tentar resolver o seu problema, e que há a abertura das pessoas para ouvir falar de outras alternativas que eles queiram falar. Tudo bem. Claro que há países e há locais que têm. Estou-me a lembrar de uma doente que eu acompanho, que de vez em quando, porque ela trabalha na Organização Mundial de Saúde, ia ter algumas consultas ao Sloan Kettering em Nova Iorque, na Quinta Avenida. E que lá ela disse: sabe uma coisa espantosa? É que eu cheguei lá e disse: eu não quero uma consulta de medicina alternativa. Estamos a falar de um dos melhores centros do mundo da oncologia. Portanto, eles antecipam-se. Como já sabem que as pessoas querem saber, antecipam-se. E depois dizem assim: olha, estes são chás que achamos que pode tomar. Mas isso é para quê? Para tirar essa questão da cabeça das pessoas? Ou para... Primeiro cobram. Sim, ok. Mas é para antecipam essa vontade que a pessoa já sabem que irá ter. Claro, e pronto. E assim é que conseguem fazê-lo de forma controlada. É isso? Controlada, pronto. Mas eu acho que aqui, eu só dei isto como exemplo, está a ver? Mas acho que é importante que tem que saber uma maneira de dizer assim: ok, olha, isto pode perfeitamente ser uma questão que se lhe coloque. Nós temos algum tempo ou não temos tempo para tentar abordar isto consigo, mas por favor não faça coisas sem tentar partilhar connosco, porque podem haver interações. Mas Luís, então existem muitas pessoas que renunciam, digamos assim, aos tratamentos com evidência científica. Nós já renunciam. Às vezes poderia acontecer isto, renunciar também há algumas, não são muitas. E preferem ir por um caminho. Mas nós não sabemos se estão a fazer coisas que nós não sabemos para ter interação. Sim, que podem prejudicar o processo terapêutico. Tem efeitos secundários, depois nós não percebemos porque é que tem aqueles efeitos secundários. Claro. E há pessoas que fazem isso e têm vergonha talvez de dizer ao médico que estão a fazer. Sim, habitualmente são pessoas jovens, com curso superior. É surpreendente.
Eu tenho aqui uma frase, uma nota que gostava que comentasse. Cerca de 90% dos cancros estão relacionados com fatores de risco que são evitáveis. E então, de forma muito concreta e muito objetiva para quem nos está a ouvir, o que é que nós podemos fazer para diminuir a probabilidade de virmos a desenvolver cancro? Ou não há nada a fazer? Eu não digo que essa frase não é verdadeira, mas é difícil de torná-la verídica. eu vou dizer como. Porque assim, eu vou dizer assim: se eu pusesse na lista de coisas que são causas evidentes de cancro, vão pôr mundo ocidental, o nosso estilo de vida, tabaco, obviamente. Tabaco está na lista. Não é demais dizer. E o tabaco não é só para cancro do pulmão. Sim. É cancro da bexiga, é cancro do rim, é cancro do pâncreas. Há vários. Pronto, Álcool. O álcool, sim, é exagero, e porque o álcool ou faz um conjunto de indução enzimática no fígado, estou a dar numa de cientista, pois. E aquilo faz depois conversão de procarcinogénios em carcinogénios. Portanto, aumenta, potencia os carcinogénios. Está a ver? Sim. Mas o álcool em exagero, com certeza. A obesidade. O cancro do pâncreas está a ser um problema grave, gravíssimo. Está entre as 5, 6 causas de morte principais. E nós não queremos perceber porquê. A obesidade é uma delas. Índice de massa corporal. O índice de massa corporal é errado. Mas como é que vamos resolver índice de massa corporal nas pessoas? É o exercício físico e a alimentação. Tá bem, mas isso é fácil de dizer. Sim, como é claro. que resolve? Sim, como é que resolve? Como é que fazemos com que as pessoas de facto adotem? É mais fácil pegar e dizer assim: o senhor aqui não fuma, podemos proibir. Sim. Do que tornar verídico é isso que eu quero dizer. Há um conjunto de fatores que são difíceis. Depois há um outro conjunto de causas associadas a cancro, que são os vírus. Bactérias, eventualmente, Helicobacter pylori e vírus. O HPV para o cancro de colo do útero, por exemplo, e o HPV também para o cancro da orofaringe hoje em dia. O que é que acontece? A vacinação. Portanto, os vírus é mais um problema dos países mais pobres, mas também é um problema nos países ocidentais. Aqui temos temas que permitem prevenir. Mas aí podemos. Portanto, nós o problema daqui é que há alguma coisa a ver com o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida tem a ver com o sedentarismo, com que comemos demais e fazemos exercício físico de menos. E isto sabemos que é verdade do ponto de vista epidemiológico. Temos alguma dificuldade do ponto de vista científico em explicar como é que isto consegue proteger, se nós fizéssemos mesmo. Mas de facto sabemos que é importante. Está muito bem estudado, por exemplo, os japoneses que viviam no Japão, que têm mais cancro de estômago, se vão viver para o Havaí, está mais bem estudado, muito bem publicado. Eles passam a ter os cancros que têm os americanos. Pois. E tem menos aquilo que tem os japoneses. Portanto, o estilo de vida é facto fundamental. Portanto, esses 90% estão lá. Agora, transformar isto numa coisa que seja. Olha, eu aplaudi imenso quando se começou a dizer proibir as crianças terem tanto acesso ao açúcar. Acho que sim. Sim, claro. Não é que o açúcar cause cancro, percebe? Sim. Mas é a obesidade. Faz parte de um estilo de vida mais saudável. Então, agora, o que lhe quero perguntar é: tendo já, vamos supor então, um doente oncológico, podemos confiar que em Portugal temos de facto tratamentos sofisticados o suficiente e tecnologia suficiente que consegue responder cada vez melhor às necessidades dessas pessoas? A sobrevida está a aumentar. Está, eu acho. Na maior parte dos cancros. Vamos lá ver. Vamos dizer a verdade. A proporção de cancros que se curam para o número de casos que se diagnostica está a aumentar. Portanto, a probabilidade de cura está a aumentar. Mas como a incidência está a aumentar muito, o número absoluto de pessoas a morrerem por cancro aumenta. Claro. Sim. Temos a ter aqui um problema. Não é? O que é que acontece? Acho que nós temos, de facto, na grande maioria das vezes, todos os tratamentos são necessários. Eu vou repetir a palavra estratégia. Porque, uma pessoa quando tem o diagnóstico de um cancro, o que é preciso é que, às vezes não é aquele medicamento, às vezes pode ser necessário um medicamento que custa muito dinheiro. Mas a maior parte das vezes o que é preciso é que o conjunto de especialistas que são necessários para ajudar a curar aquele cancro estejam concatenados, disponíveis no tempo para aquele momento acontecer. E isso acontece na maioria dos casos aqui em Portugal? Acontece na maioria das vezes dos casos, mas não podemos. É um trabalho de fundo. Ou seja, o que lhe quero perguntar: há pessoas que morrem em Portugal vítimas de cancro porque não tiveram acesso aos tratamentos que deviam ter tido? Há pessoas que morrem de cancro em Portugal porque se calhar não tiveram acesso ao diagnóstico necessário. E se calhar ao tratamento. É verdade, sim, há casos. Eu não posso dizer que isso é a maioria das vezes ou que é a maior parte das vezes. Não me parece que seja assim. O que me parece é que nós sabemos perfeitamente. Eu lembro-me uma vez ter alertado a DGS. Quando a gente olha para a mortalidade por cancro da mama, incidência de cancro da mama e mortalidade de cancro da mama em Portugal, e há uma diferença entre o litoral e o interior. Claro.
Qual é que acha que é a diferença? Eu hoje só lhe faço perguntas. Nossa, pois já estamos aqui a pôr à prova, parece que estou num teste. A diferença, eu diria intuitivamente que no litoral há mais acesso um acesso mais rápido e mais eficaz aos cuidados. Há mais casos de cancro da mama. Há mais casos, mas também há um acesso mais. Mas a mortalidade por número de casos diagnosticados é maior no interior. Okay. Eu fiz-lhe a pergunta porque a disponibilidade para mim é muito importante saber como é que as pessoas pensam sobre os assuntos. Mas tem a ver com isto, com o facto de no interior não existirem profissionais em número suficiente. É obrigatório que tem que haver. Mas não é o caso neste momento. Ou pelo menos algumas vezes não pode não haver. E é obrigatório que tem que haver. E é obrigatório que as pessoas, para irem trabalhar para o interior, já disse isto a alguns políticos, têm que ter ofertas. Evidentemente. Até passei em rede com farmácias. Ofertas que sejam valiosas. O senhor vai estar a trabalhar em rede, não vai estar isolado, vai poder fazer coisas que são interessantes. O que nós queremos não é só pagar-lhe um ordenado, é que você venha tomar conta de um projeto, mas você tem que cumprir estes objetivos, etc. Isso significa planear a saúde. Tal estratégia, que é a palavra-chave. Emma, de que forma então é que as farmácias podem contribuir aqui no acompanhamento do doente oncológico? Já falámos muito aqui da prevenção, da detecção precoce, mas quando estamos a falar de pessoas que já estão doentes, como é que a farmácia pode ter um contributo fundamental para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa enquanto se está a tratar? A missão tradicional das farmácias é a otimização da efetividade e segurança das terapêuticas, e nessa perspectiva podemos acompanhar o tratamento, até porque hoje em dia também com a dispensa em proximidade nós estamos a dispensar mais medicamentos também nesta área oncológica à população, e podemos ir esclarecendo eventuais dúvidas que as pessoas tenham relacionadas com o seu tratamento, promover a adesão à terapêutica e também poder ajudá-las a navegar alguns dos efeitos secundários que são conhecidos dos medicamentos e que podem às vezes ter até soluções bastante práticas e simples e que fazem com que a pessoa tolere um medicamento ao invés de poder não tolerar um medicamento que seria fundamental para controlar a sua doença ou mesmo para tornar curável. E nessa perspectiva as farmácias também trabalham com a população precisamente para esse efeito. Por um lado, aumentar a efetividade através da adesão à terapêutica e o controle destes efeitos secundários e promover a segurança também da toma, e muitas das vezes também esclarecendo quanto à possibilidade ou não de tomar determinados suplementos alimentares, etc. Porque, como falávamos há pouco, não há nada pior do que um profissional de saúde se mostrar indisponível e ter uma atitude paternalista. Sim, ou moralista. Sim. Exatamente, ou moralista, porque é o primeiro passo para a pessoa deixar, no fundo, nos confiar a informação que pode ser necessária para o acompanhamento. Há aqui uma componente que parece que não é nada de descurar, que é a questão do apoio emocional. Estamos a falar muitas vezes farmácias como locais onde as pessoas vão bastantes vezes, têm uma relação muito próxima com aquelas pessoas, e quando estão a passar por uma situação particularmente delicada, como é o caso de um cancro, pode ser fundamental ter ali aquela palavra e aquele abraço às vezes que faz diferença, não é? Sim, sem dúvida, e numa perspectiva também de acompanhar as pessoas naquele que é um plano de tratamento que muitas vezes não é fácil de seguir, e em que a pessoa também deve estar preparada para os seus efeitos, até porque os vai enfrentar, e portanto temos de ser verdadeiros e no fundo apoiar a pessoa nos momentos mais difíceis, mas numa perspectiva de esperança e de que efetivamente depois aqueles momentos deem origem depois a uma fase diferente da doença. Que sim. Exatamente. Vamos terminar como terminamos sempre, uma tal ideia fora da cápsula, uma curiosidade da qual as pessoas talvez não saibam e que possa aqui dar a conhecer melhor aquilo que são as farmácias e a realidade do vosso trabalho todos os dias. Bem, como falámos em testes rápidos, vou recordar aqui um pouco o tempo da pandemia e como é óbvio já temos falado aqui do importante papel que as farmácias comunitárias tiveram na realização dos testes rápidos de antigénio, mas se calhar o que a população não sabe é que nós fizemos mais de 13 milhões de testes rápidos de antigénio, portanto foram muitos testes realizados à população portuguesa. Numa altura em que era preciso teste para tudo. Para ir para as festas. Para ir para as festas de que gostamos tanto, não é? São 50 anos da ANF, ainda tenho que dizer qual será a festa e onde é que vai ser. Muito obrigado, Luís Costa, o diretor do Departamento de Oncologia do Hospital de Santa Maria. Eu acho que conseguimos dar aqui algumas mensagens de esperança. Espero que sim. Positivas para as pessoas que nos estão a ouvir. Acho que sim. É um tema delicado. Enfim, obrigado, Emma, também. Obrigada. Chegou ao fim este episódio do Fora da Cápsula. É o podcast da Associação Nacional das Farmácias que assinala estes 50 anos. Até à próxima.